Olá a todos, meu nome é Thaís Becker, eu sou acadêmica do curso de Agronomia e o meu orientador é o professor e doutor Leandro Luiz Marcuso. Eu vou apresentar sobre o nosso trabalho de pesquisa, que teve como tema o efeito de dose de nitrogênio na severidade da ferrugem do alho. Então, a ferrugem do alho é uma das principais doenças que atacam a cultura e ela é causada por um fungo chamado Puccinia porre. Essa doença ela causa destruição da parte aérea das plantas e, por consequência, a redução da produtividade. Os sintomas dessa doença são pústulas amarelas, como a gente consegue ver na foto. Isso ocorre devido à produção de uredósporos e, com o progresso da doença, pode aparecer pústulas de cor marrom devido a uma produção maior de teleósporos. A nutrição das plantas ela é um fator importante quando relacionado ao ataque de fitopatógenos, né, à ocorrência de doenças. Isso porque, de forma geral, uma planta bem nutrida ela tem uma maior capacidade de reagir a esse ataque, enquanto uma planta mal nutrida ela é um pouco mais sensível a esse ataque. Nesse contexto, o nitrogênio ele tem um papel importante. Isso porque os danos de uma doença, eles podem ser mais severos se as plantas elas estiverem com a adubação nitrogenada desequilibrada. Com isso, então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de dose de nitrogênio na severidade da ferrugem do alho. Esse trabalho ele foi conduzido no campo experimental do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Foram semeados bulbilhos de alho dessa cultivar Shonan. A semeadura foi feita em parcelas de 1,5 por 1,25 metros e o espaçamento foi de 0,25 metros entre linhas e 0,10 metros entre plantas. Cada parcela ficou com um estande final, então, de 75 plantas. Os tratamentos eles foram baseados na recomendação de N para a cultura do alho. Então, para um solo com teor de matéria orgânica de 2,5 a 5%, a recomendação é de 300 kg de N por hectare. Os tratamentos, então, foram os seguintes. O tratamento 0 seria a testemunha, onde não foi aplicado nitrogênio. O tratamento 0,5 seria a meia dose, então 150 kg de N por hectare. O tratamento 1 seria essa dose recomendada de 300 kg. O tratamento 1,5 seria 450 kg de N por hectare. E o tratamento 2 vezes a dose, então o dobro, né, 600 kg por hectare. Cada tratamento teve 4 repetições e a fonte de ureia utilizada, a fonte de nitrogênio utilizada foi ureia 45%. Essa aplicação ela foi feita em 3 momentos diferentes. 1/3 foi na base, 1/3 aos 45 dias após o plantio e 1/3 na diferenciação aos 95 dias. Então, a avaliação foi iniciada 30 dias após o plantio dos bulbilhos e depois disso foi avaliado a cada semana. Para a avaliação, foi utilizada uma escala diagramática que variava de 1 a 25%. Então, eram observadas as folhas, né, e comparadas com essa escala para determinar a porcentagem de severidade da doença de cada folha. Foram avaliadas 10 plantas por parcela, essas plantas foram escolhidas ao acaso, e depois esses valores foram calculados e integralizados pela AACPD, que seria a área abaixo da curva de progresso da doença. Aqui algumas imagens do momento da avaliação, né, e de como as plantas foram demarcadas. Os valores para a média da ACPD, a severidade em cada uma das adubações de cobertura, a taxa de infecção aparente e a severidade final, elas foram submetidas à análise de variância pelo teste de F e, se significativas, comparadas pelo teste de Tuck, que é 5% de probabilidade. Então, os resultados. Não houve diferença estatística para a severidade da ferrugem do alho, né, nas adubações de cobertura aos 45 e 95 dias, porém, aos 45 dias foi observado uma tendência de aumento da severidade conforme a dose, né, conforme o aumento da dose, então desde da testemunha até o tratamento 1,5 vezes a dose, e no tratamento 2 vezes a dose, daí teve uma redução da severidade da doença. Aos 95 dias, foi observado que no tratamento 1, que seria a dose recomendada, a severidade foi praticamente a mesma que no tratamento 0,5 vezes a dose. Para os valores de ACPD, também não foi significativo.
O tratamento que teve a menor intensificação da doença foi o tratamento 0,5 vezes a dose, com 527,15. E o tratamento que teve a maior intensificação da doença foi o tratamento de 1,5 vezes a dose, com 547,84. Para a taxa de infecção aparente, representada pela letra R, também não teve diferença estatística, e os maiores valores foram para o tratamento 0 e 2, com 0,025 e 0,024. Em relação à curva de severidade final, também não foi significativo, e o tratamento que teve a menor severidade final, então, foi o tratamento 0,5 vezes a dose, com 8%. E, além disso, também foi observada aí uma tendência de aumento da severidade conforme em relação à dose, né? A curva de progresso da doença, então, a gente consegue observar que a doença, ela foi constante em todo o ciclo da cultura, desde a quinta avaliação até a 21ª. Na 22ª e na 23ª avaliação teve uma redução dessa doença. Isso aconteceu provavelmente devido às condições climáticas, porque a gente teve períodos de estiagem durante a condução do experimento, e de forma geral a gente conseguiu observar que a doença ela progride de forma rápida, né? Isso só mostra então aí a agressividade desse patógeno. Como conclusão, então, como eu já falei, não houve diferença estatística entre a CPD, a severidade aos 45 e 95 dias, a severidade final e a taxa da doença. Houve essa tendência de aumento da doença em função da dose. E com isso, então, a gente consegue concluir que a adubação DN equilibrada é um importante fator que pode ser integrado no manejo da ferrugem do alho. Então, a minha apresentação era isso. Agradeço a atenção de todos.